Olá, tudo bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre lipoaspiração HD. Algumas das dúvidas que você pode ter e aqui a gente vai ajudar a tirar. Ative as notificações, segue o nosso canal para manter sempre atualizado. Vamos lá, a Lipo HD, algumas perguntas, alguns mitos, né? Alguns mitos e verdades que a gente vai falar sobre ela. A primeira delas, a gordura, ela pode voltar depois da lipoaspiração? Imaginemos que você tem uma área, um copo cheio de bolinhas, tá? Um copo está cheio. E cada bolinha dessa é uma célula de gordura, que a gente chama de adipócito. Imaginemos então que a gente vai desprezar do copo cheio metade dessas bolinhas, ou até 70%. Vai ficar só 30% dessas bolinhas embaixo. Se a gente contar o efeito tridimensional que essas bolinhas fazem no copo cheio e, por outro lado, que elas fazem num copo pequeno, há de convir que o copo cheio vai ter um efeito de ocupar um maior espaço, né, dentro do mesmo recipiente, ao passo que as 30 que sobraram, os 30% de bolinhas vão ocupar o espaço menor. Como que funciona? Quando a gente engorda, as células de gordura elas não se multiplicam, elas hipertrofiam. Significa dizer que a célula tem um tamanho e ela vai inchar, ela vai ter um maior volume. Tridimensionalmente, se eu engordo muito, esse volume de todas as células, de todos os adipócitos, vão ocupar um espaço muito maior e com isso aumentar muito nossas dimensões, que é o fato que a gente atribui isso ao engordar. Quando a gente diminui a quantidade de bolinhas, a gente está fazendo uma comparação com o efeito da lipoaspiração, que é aspirar essas várias bolinhas, os vários adipócitos. Então, se a gente tem 30% só dessas bolinhas, se a gente engordar, essas 30 bolinhas que vão restar, ou 30%, vamos comparar assim, elas vão ter um espaço, elas vão ter um comportamento de inchar um pouco mais e ocupar um pouco mais de volume. Mas se nós fizermos uma comparação entre o efeito tridimensional do engordar ou do inchar dessas 30 bolinhas comparado às 100 bolinhas, o efeito espacial das 100 bolinhas vão ser maiores do que as 30 bolinhas. Então, quando acontece é que você pode, depois da lipoaspiração, engordar, sim, mas o efeito tridimensional das bolinhas remanescentes vai ser menor do que as bolinhas, do que as 100 bolinhas. Significa dizer que o engordar nas áreas que foram lipoaspiradas, o efeito tridimensional vai ser menor, mas você pode engordar e você pode perder parcialmente a lipo. Perder completamente sim, mas é muito difícil, só se tiver um engordar muito alto, se esse processo aí realmente for um de muito peso. Ao passo que também, se você emagrecer, o efeito tridimensional dessas bolinhas remanescentes, elas vão murchar, elas vão reduzir ainda mais. Então esse é um dos primeiros efeitos, sim. Você pode engordar depois da Lipo HD também. E existe um trabalho que também fala que existe pessoas que têm mais compulsão alimentar, existe pode acontecer em algumas pessoas uma vontade ou a necessidade de comer mais a lipoaspiração. E com isso elas ganham um pouco de gordura visceral. Por isso que a gente orienta muito bem os cuidados do pré-operatório para que a paciente se mantenha cada vez mais saudável, para que ela possa realmente manter e aprimorar o resultado da sua cirurgia. Segundo, fica com cortes e cicatrizes aparentes? Não. As cicatrizes elas ficam escondidas em marcas ou sulcos naturais para que não se traga um estigma da lipoaspiração. Normalmente na parte inferior nós colocamos incisões, ou furinhos pequenos de em torno de 5 milímetros a 1 centímetro no máximo em regiões escondidas da calcinha ou da cueca. Nas regiões posteriores fica atrás, no começo do glúteo, e na marca de cima fica nas dobrinhas. Então a gente coloca essa cicatriz em pregas naturais ou em regiões escondidas das roupas íntimas, para que tenha realmente uma naturalidade maior, que o paciente venha ter realmente não tenha nenhum estigma de cirurgia. E digamos que são cortes muito pequenos, como eu falei, de 5 milímetros a 1 centímetro. Terceira, é igual a lipoaspiração tradicional? Não. A lipoaspiração tradicional surgiu na década de 80, então vai mais de 40 anos, em que na época não se tinha preocupação de desenhar o corpo ou desenvolver realmente uma escultura ou se buscar um pouco mais de arte.
era mais algo mecânico, de aspiração de gordura, em que basicamente se importava-se justamente em apenas sugar através de um vácuo o conteúdo ou o excesso de gordura, mas não se preocupava com a anatomia, com o relevo, com os desenhos, com luzes e sombras. Então, a lipo tradicional ela tem mais de 40 anos e a lipo HD ela tem um pouco mais de 20 anos. Então, se a gente colocar o tempo entre elas, 20 anos separa a lipo tradicional da lipo HD. Então, a lipo HD é um aprimoramento baseando-se nos conceitos iniciais da lipo tradicional, mas buscando um desenho, um esculpir, trazer arte, trazer ciência, trazer beleza no corpo humano através do reconhecimento e do estudo da anatomia de cada um. E, por fim, também nós temos se o resultado aparece logo após a cirurgia, uma pergunta muito clássica, muito comum. Inicialmente, a gente tem um desenho inicial da cirurgia, logo ao fim do resultado, que muitas vezes o cirurgião compartilha com a paciente, ou a paciente começa a ter ainda as observações iniciais daquilo. Mas a gente sabe que a entrega da lipoaspiração, o acontecimento ou realmente o resultado final, ela vai se estender até um ano. Porque nós temos as fases inflamatórias. A paciente ela incha bastante, algumas mais, outras menos, mas a resposta que acontece isso é um termo em inglês que chama remite, né? É um termo que se chama resposta inflamatória metabólica ao trauma, que isso vai ter uma consequência da cirurgia, então vai ter um inchaço, vai ter edema, pode ter um pouco de fibrose transitória. Isso tudo vai fazer com que o paciente retenha mais líquido, mas o resultado inicial ele acontece, mas ele é limitado. Por quê? Porque vão ter reações inflamatórias que vão esconder um pouco do resultado final. Depois do desinchar, que acontece a partir, normalmente, após a terceira semana, o paciente começa a entrar numa fase de equilíbrio, em que a cicatrização e a diminuição do edema vai acontecendo mais. As primeiras 3 semanas são as semanas que o paciente mais incha, fica mais suscetível, fica mais vulnerável. E aí até o terceiro mês vai acontecendo mais ou menos 30% a 40% do resultado. Os outros 60% a 70% do resultado vai se estendendo a partir do terceiro mês até um ano. A gente sabe então que é uma gradação, é uma progressão. E por isso que a gente precisa falar para o paciente para ele ter paciência, obedecer os parâmetros que são orientados pelo médico e entender que a atividade física ela é crucial, essencial para um bom resultado, aliado a bons hábitos de alimentação, a dieta balanceada e realmente muita hidratação para que o paciente tenha o seu melhor resultado possível.